Olá, estamos ao vivo? Acho que estamos ao vivo, né? Fizemos a Acho que contagem estamos ao vivo regressiva. já, Fizemos com a direito à contagem contagem. Foi maravilhoso, adorei a adrenalina, assim, aquele vamos É, entrar. entrou uma voz, assim, 3, 2, 1, agora é com vocês. Legal, né? Mas que bom te estar aqui com você de novo. Foi o quê? Foi 2 semanas atrás? 2 ou 3 semanas atrás, né? Isso, tínhamos feito outra live que foi mais ampla sobre telenovela, e agora nessa semana vamos falar de um assunto muito sério, reprises. Um assunto muito sério, um assunto polêmico. Um assunto super polêmico. Mas, bom, de certa forma, não deixa de ser polêmico mesmo, né? Acho que no sentido de que a gente está falando do contexto um pouco do mercado, né? A gente vai ter que entrar um pouco nessa questão invariavelmente, porque o nosso mercado audiovisual ele está numa transformação, talvez a maior transformação de sua história desde os primórdios da televisão, né? É, então, que é obviamente a gente está falando aqui da transição da televisão aberta para televisão a cabo para o streaming e essa junção que a gente tem isso que é engraçado, né, Léo? Assim, antigamente, acho que a gente até falou um pouco disso na última live, mas a gente não se aprofundou como a plataforma mudou, né? Então, esse negócio de que você não tem uma sala de televisão na sua casa mais, ou enfim, não tem as pessoas estão perdendo até esse hábito no seu dia a dia. Você assiste, às vezes você tem gente que assiste as coisas no celular sem nenhum problema, né? Por exemplo. Então acho que a gente pode começar falando para pegar o trem. Vamos começar falando então um pouco de assim, o que essas reprises representam nesse contexto atual, né? Porque quando essas novelas foram exibidas originalmente, claro que algumas delas são bem recentes, inclusive, mas Sim. o contexto era muito diferente, né? Como será que o público então vai entrar hoje em dia? Até o público que é mais jovem não chegou a assistir quando a novela aconteceu de fato, né, quando saiu originalmente. Olha, é interessante tudo isso que você comentou, porque, assim, primeiro a questão da produção, que foi completamente impactada pela pandemia. A Record e a Globo voltaram a gravar. Eu imagino que o SBT deva demorar um pouco mais a gravar, porque há muitos idosos e crianças nos seus elencos. Então, e juntos, inclusive. Então, eu imagino que isso deve impactar a produção do SBT por mais algum período. Só que todos nós sabemos que o canal líder de reprises é o SBT. Nós sabemos disso até em termos de memória afetiva, uma estratégia do Silvio Santos em às vezes colocar numa década 7, 8 vezes uma mesma telenovela. E assim, às vezes é interessante perceber que em algumas exibições ela podia ter uma audiência muito maior do que ela teve na exibição original. Então, assim, todos nós já estávamos habituados que isso já parecia ser um métier do SBT, tanto com as suas próprias telenovelas, suas novelas brasileiras e tudo, independente do formato, se elas eram infantis, se elas eram adultas, como também pensar que sempre foi uma estratégia do Silvio Santos até para atrair público, fidelizar público. Então, quando éramos seis do SBT, não a da Globo, que terminou agora em Sim, março, mas a do sim. SBT de 94 passou, assim, eles criaram dois horários para poder passar o primeiro horário e reprisa logo em seguida, para verificar qual horário o público se adaptaria melhor. Isso é muito interessante porque nunca em TV aberta essa estratégia foi feita por outras emissoras. E como nós somos Globo, no sentido assim, fomos educados pela Globo de vários sentidos, assim, de memória afetiva, de lembrar de algumas novelas e tudo, mesmo sabendo que o SBT nos educou com o infantil, todo mundo aqui já viu uma novela mexicana, ou a reprise dela, ou o Chaves, gente. Nada É, foi mais reprisado, deixa. com ou sem Reza a lenda, pandemia. reza a lenda que, obviamente, já está tudo digitalizado, mas a cópia original do Chaves só sobrou assim, não sobrou nada assim da cópia. Um Não, fiozinho. não tem mais. Então, assim, o Chaves o Chaves, o Chapolin, aqueles programas montados pelo Roberto Bolanhos, ele já constituíam uma teledramaturgia, que era uma teledramaturgia unitária. Quando eu falo unitário, gente, para quem não conhece, tem a ver com a ideia de série ou de sitcom. Aquela coisa que não tem um arco longo, não é como telenovela, não é como série de arco longo como Breaking Bad, por exemplo. Ela tem em cada unidade uma historinha.
as novelas já se baseiam em capítulos com arco longo. Então, algo acontece até o capítulo 20, até o 40, até o 60, e tem aquele arco maior de todos, que praticamente é o enfrentamento do protagonista e do vilão até o final da história, do primeiro ao último capítulo. Então, é interessante pensar isso, porque nunca eu havia imaginado, eu fiquei muito chocado como estudioso de telenovela, como roteirista, que a Globo reprisaria uma telenovela às 9 da noite, sendo que a última ocasião disso foi quando houve a censura, não, fiquei doido agora, falei errado. Foi quando houve a censura a Rock Santeiro, em Ah, sim. 75, Uhum. e Selva de Pedra foi colocada num compacto. Selva de Pedra original, gente, tinha 243 capítulos. Fizeram um compacto de 75 capítulos e a Janete Claire foi chamada às pressas pela Globo para montar. Vamos ver que 75 capítulos, gente, dá 3 meses. Aquela Nossa Senhora das Oito, ela montou uma novela que virou um clássico, que é Pecado Capital, em 3 meses. A novela foi criada, construída e gravada para chegar em primeiro capítulo em 3 meses. Então, assim, é algo que já nos remete a pensar que a produção era muito acelerada já naquela época e hoje. Só que hoje a pandemia faz o quê? Se você não pode se aproximar do ator nem para beijar. Sexo e beijo são duas coisas que não podem faltar numa novela, porque elas acabam Completamente. com tensão. Toda uma tensão que existe entre alguns personagens é resolvida com beijo e com sexo. Então imagina você não conseguir fazer isso, você ter que pensar numa estratégia militar para poder fazer isso, como vem acontecendo com Amor de Mãe, como vem acontecendo com Salve-se Quem Puder, e pensar que nós veríamos efeitos especiais para beijo. É maravilhoso. Eu nunca imaginei na minha vida, Cris, que a gente ia ver efeito especial para beijo na boca. Nunca, nunca eu Vai, imaginei isso. vai resolver muitos problemas. Ainda mais se não tiver entrosamento entre atores, dizer assim, É, ele quer me o dar que beijo não é de incomum. língua. Mas não, mas isso é, então, ótimo, eu acho esse ponto muito interessante, porque tem essa questão, né? Isso é uma virtude do próprio melodrama, inclusive, que é a questão física, né? No melodrama, a atuação tem que ser corporal, né? Tem que ser ativa, assim, né? E, Tem que ter obviamente, toque, você tem muito toque. tem que. Além de você ter muito diálogo, você tem muito toque. Acho que as pessoas mais do que nunca perceberam isso. Com certeza, agora forçadas ainda mais, elas começaram a se dar conta também, né? Mas e o toque não só, né, em termos de carinho e afeto, mas também de violência, né? O murro, o Tapa, tapa na cara, tapa, gente. mas mais arquétipo impossível, né? É a água também na cara, né? Água na cara, o bolo, a gente fazer guerra de bolo. Que é uma coisa muito característica do Valcir Carrasco, que tá no Vale a Pena Ver de novo, inclusive com uma audiência inédita, assim, fazia anos que a Globo não via essa audiência, Sim, com Eta Mundo Bom, no caso. sim. E é interessante ver assim, quando vamos voltar a ter guerra de bolo? Jogar no pasto, jogar na É, lama, meu Deus do céu, é. alma gêmea, tinha muita briga na lama. Pois é. Não, mas essa questão é interessante, até não quero fugir assim, da linha principal, mas é que essa questão do toque entre atores no audiovisual, de maneira geral, tem vindo muito à tona, até por causa da questão enfim, das acusações de abuso e tal, né? Então, Sim, eu tenho acompanhado sim. muito essa questão sobre como nas novelas filmadas nos Estados Unidos e na Inglaterra, eles já têm um profissional. Não sei se você ouviu isso, eles têm um profissional. No cinema também, mas isso meio que veio da novela, porque a novela tem tanto contato, né? Tem um profissional que fica lá acompanhando para ver se aquilo não vai estar incomodando nenhum dos participantes de uma cena, vamos Sim, supor, de sexo. sim. Então, acho que isso é interessante também, né? Porque vai trazer talvez uma forma de atuação, uma forma de nós que estamos assistindo apurar as cenas de contato físicos diferentes, né? Diferentemente do que a gente está Eu acostumado. imagino que é uma coisa que deva afetar a produção audiovisual por pelo menos um ano. Imagino muito isso, assim, até meados de 2021, com Ah, relação às notícias com que a gente certeza. tem sobre a vacina de corona, tudo Sim. mais. E é Uhum. interessante porque, assim, a TV Globo, ela está conseguindo fazer pelo menos, acho que 2 a 3 capítulos por semana, atualmente, tanto de Amor de Mãe quanto da novela das sete. Sim. Ela tá conseguindo fazer de dois. Tá conseguindo fazer. Gente, isso é uma coisa dos anos 60, você conseguir É, fazer 2 a 3 capítulos por semana. é, é uma coisa. Nossa, eles vão ter que se reconstruir de uma forma incrível, né?
Mas o lado bom, né, Lino, é que quando a gente fala de reprise, o material não falta, né? Não, não. E é interessante porque o público sempre foi muito saudosista, no caso. Uma das questões que motivam o público a rever é o saudosismo. E é interessante pensar, quando você comentou no comecinho do contexto, até o pessoal, se quiser, eu tô olhando aqui para o lado, gente, para acompanhar pelo celular os comentários de É, algumas pessoas. boa. Então, vendo, vi que aqui a Lidice Marx comentou assim: as produções terão que mudar por todas estas e outras razões, e ela já tinha comentado, tudo tem um lado bom e um lado mais ou menos, ou seja, repensar. E é interessante que vai ser repensar o roteiro, talvez. Eu digo enquanto roteirista, até para comentar do contexto da Fina Estampa, da Totalmente Demais, da Novo Mundo, e o contexto político daquelas épocas, inclusive, pensando no nosso Então, contexto atual, novela turca. As novelas turcas fazem um sucesso tremendo na América Latina, mas assim, tremendo. Elas não pegaram aqui no Brasil. É interessante perceber muito isso e que muita gente fala, são novelas conservadoras. Eu não sei até que ponto eu poderia dizer que são novelas conservadoras, porque elas lembram muitas produções de Bollywood, em que você não pode resolver nada com beijo ou com sexo, você tem que resolver com dancinha. E se você não resolve com dancinha, e com, gente, eu falo isso não é satirizando, é muito sério o negócio, pelo amor de Deus. Se sim. você não resolve com as danças de Bollywood, da Índia, você vai ter que resolver essas tensões com pegar na mão. Você vai ter que resolver essas tensões, às vezes, com bilhetinhos de amor e imaginar que isso é um desafio para o roteirista. Talvez esse seja o maior desafio para a equipe de roteiristas da TV aberta atualmente. Uhum. E até do pessoal que faz série, pensar como que isso vai ser levado daqui adiante, no caso. Isso é muito interessante, porque a gente consegue pensar assim, soluções que os roteiristas vão ter que fazer, não apenas o diretor, não apenas o pessoal que cuida de fotografia ou que cuida da direção dos atores, mas assim, a equipe toda foi mobilizada. Isso é muito bonito de se ver no audiovisual. Não é apenas o roteirista, ou não é apenas o diretor, todos os profissionais da cadeia produtiva do audiovisual foram mobilizados a pensar em estratégias para continuar tendo audiovisual. Você falou agora, Cris, que material não falta, mas o povo maratona rapidamente. Isso é uma coisa É. fantástica. Inclusive, uma coisa muito interessante que eu estava conversando até com alguns amigos esses dias, a gente tem reparado, né, que no mercado do streaming, o que, ao contrário do que se esperava, né, essas plataformas que estão entrando no mercado, que estão vindo, elas estão pagando muito, mas muito dinheiro por aquelas séries, esses procedurais clássicos que tem uma biblioteca enorme, né? Então, tipo Law and Order, CSI, que tem 20 mil episódios, porque é quase que um formato de novelas Sim, diária, né? sim, E vale muito, porque é uma coisa que mantém a pessoa, porque é o interesse da plataforma é que a pessoa fique lá por horas, né? Não assista o negócio e vai embora. Então, assim, quanto mais biblioteca, melhor. Tem gente muito, não, mas o Fleabag tem 12 episódios, o The End of the por Fucking temporada, isso mesmo, isso 6 mesmo. por temporada e talvez acalmem-se. Talvez esse negócio não é o fim das bibliotecas longas. Talvez fazer um produto com 100 episódios por temporada não seja uma coisa tão absurda quanto parece, né? E Com as novelas são certeza. justamente aí para trazer isso. Lembrando que quando a gente fala de reprise, muitas vezes a gente está falando de reprise tanto na televisão tradicional quanto no streaming, né? Na TV aberta como no streaming. É interessante comentar isso porque, assim, em 2010, gente, antes da estreia de Insensato Coração, que estava passando Passione, e essas novelas antecedem Fina Estampa. E é interessante porque na época de Passione havia muita cena que eles colocavam já no streaming, que a Globo já disponibilizava na época no G-Show, o nome que eles davam. Hoje tem meio que uma mistura entre G-Show e Globoplay, só que eles já disponibilizavam ali. E o que é Isso. interessante, o capítulo na íntegra pode ser conferido pelos espectadores, porque a Globo tem o arquivo completo da trama de Fina É. Estampa. E aí fica uma diferença entre a edição especial, que a Globo deu esse nome a todas as novelas reprisadas, só que com o grande sucesso dessas tramas das 6, das 7, das 8, em muitos casos o capítulo na íntegra estava sendo exibido, não havia cortes. E é interessante pensar os contextos. Eu vi agora há pouquinho que a Lidice comentou assim, ela comentou sobre a dublagem das novelas turcas. Lidice, esse foi um aspecto muito interessante quando as mexicanas começaram a passar no Brasil.
Havia cansaço visual quando você olhava na boca e na fala. Imagino que aqui na live não sei se está um pouco parecido, de ficar aquela coisa, eu falo uma coisa, o Cris fala uma coisa e vem outra devagar, ou tem aquelas coisas dos gestos, tudo. Então é interessante observar que isso existe até hoje, no caso, e ela até comentou mais adiante, ela até falou, Cris, da questão de ser um exercício de criatividade, com É, certeza. E ela desafia o roteirista, ela desafia o escritor, ela desafia os novos brainstorms para você conseguir pensar, não só porque assim, a pandemia vai acabar, nós sabemos, temos fé nisso, claro. ela vai terminar, mas pensando, e se houver outras? Meu Deus do céu, como que estaremos É, preparados em termos de audiovisual se houver outras, no caso? Então, assim, quando o Fina Estampa estreou, tinha aquela questão dela estar num momento do país que tinha a ver com o dólar e o euro lá embaixo, porque estavam acompanhando a continuidade da crise de 2008, dos Estados uhum, Unidos, das hipotecas e tudo mais, que foi para a Europa muito forte, na época que era, gente, o primeiro governo da Dilma, era o primeiro governo da uhum, Dilma. E você tinha uma espécie de tranquilidade dos brasileiros com relação a como o país estava, com relação uhum, ao andamento de projetos sociais, uhum. educacionais, culturais, inclusive. E é interessante, eu não digo isso, gente, para falar assim, ah, então você é de esquerda, não. Mas para a gente pensar nesse contexto. Fina Estampa é uma novela solar. Então ela contribuía, ela estreou em agosto, ela estreou no meio do inverno de 2011. Então era uma novela solar, havia vários atores descamisados para chamar o público feminino, Hum, como por exemplo o Malvino Salvador tomando banho, sim, inclusive várias sim, cenas dele, do Marco Pigossi novinho na época tomando banho também, porque sim. sabia que isso podia atrair o público feminino. E vejam que coisa interessante, não era beijo e não era sexo, era uma É, semi-nudez. só exposição, né? Como Carlos Lombardi fazia desde os anos 80 com os É. descamisados. Com o Banacan, por exemplo, o Gaúga. O Gaúga, gente, quem viu o Gaúga? Nossa, é clássico. E é interessante pensar assim, que quando ela estreou, ela fazia muito sucesso por ser uma trama clássica. E assim, o ponto de retomada da Fina Estampa era a Senhora do Destino, uma mãezona com os seus Uhum. filhos. A única diferença é que ela não estava em busca de um filho sequestrado, como é o caso da Maria Uhum. do Carmo na Senhora do Destino. Da Luz de... Uma mãe com 3 filhos, um filho com vergonha da mãe. Tantas novelas já haviam feito isso, né? Morde a Sopra no mesmo ano tinha feito isso com o filho de uma cocadeira. Vocês devem, não sei se o pessoal lembra, uma Cássia Kiss vendendo cocada naquela época, Exatamente. fazendo as ladainhas para vender a cocada, inclusive, e no Uhum. mesmo ano entrou Fina Estampa, teve aquela briga do Aguinaldo Silva com o Valci para falar quem copiou quem, mas que estimulou o público a ver. E o público sabe que quando tem disputa de mãe e filho, é a audiência na certa. É. É você ter audiência assim certeira, certeira. E é interessante porque quando ela terminou, ela serviu de sala de espera para a Avenida Brasil. É mesmo, né? É Bateu. muito É muito interessante ver assim, que era uma novela clássica, até em termos de câmera. O uso da câmera, a direção de Sim, fotografia, era uma novela muito do gênero da Globo. Até entrar sim. uma novela que tinha cara de cinema, cara de É. série, com uma fotografia muito diferente. Lembrando, porque às vezes o povo acha que a Avenida é a grande precursora. Cordel Encantado já testou o público 6 da tarde. Uhum. Cheias de Charme já testou o público 7 da noite. E aí essa trama volta, não vale a pena ver de novo, com um pouquinho da... É engraçadíssimo isso, com um pouquinho da Fina Estampa no ar. Isso é um fato, isso é uma coisa fantástica, né? Essa que você comentou de como eles foram testando o público com a Crescente, com a novela 6, a novela 7. Isso eu tenho visto acompanhado que, assim, até alguns passarinhos me sopraram por aí, que a Globo tem a Rede Globo, eu não sei, eu imagino que as outras estejam pelo menos trabalhando algo parecido, mas assim, eu sei que a Rede Globo tem essa preocupação hoje em dia, porque eles sabem que eles estão concorrendo diretamente com hoje em dia, com muitos mais concorrentes do que eles tinham antigamente, né? Todas as plataformas e tal, que investem num conteúdo, que sabem que o público se interessa pelo melodrama e pega, né, esse tipo de conteúdo, mas Sim, só que ao mesmo tempo já entram, só que é um público que eles tentam puxar, que já está acostumado com as séries estrangeiras, que tem uma questão visual diferente. Então, a Rede Globo
tá aos poucos tentando empurrar, fazendo a escadinha. Eles sabem, mas eu acho interessante que eles sabem que você não pode chegar amanhã e soltar um pá, né? Vamos Com quebrar certeza, drasticamente. Tem que ser uma coisa passinho por passinho mesmo, né? Assim, com isso certeza. não há um demérito do público. Isso, obviamente, é uma questão realmente de leva anos para você construir o imaginário, né? O que você fala tanto do imaginário comum que a gente tem das novelas e tal. Como você acha que esse processo agora, porque a gente está, assim, meu ponto é, a gente está vivendo esse processo. É isso que é legal, né? Dessas lives que a gente está fazendo, por isso que elas são tão pertinentes, porque a gente está vivendo um momento realmente que vai ficar marcado na história do Ímpar, audiovisual. é um momento ímpar do É, audiovisual. E não só do audiovisual, porque a gente sabe que a live está voltada a telenovelas, mas não só para as telenovelas, como para todos os produtos audiovisuais atuais. As séries, as minisséries, os telefilmes, inclusive, não é uma sim. tradição do Brasil, mas os telefilmes nos Estados Unidos, na Europa, as regravações de filmes, por exemplo, filmes de terror nos Estados Unidos que vinham da Coreia ou do Japão, ou, por exemplo, Uhum, filmes que vinham da Europa, os Estados Unidos refilmou, regravou, o Brasil também já começou a entrar no jogo com sim. relação a isso. E assim, até para pensar como vamos fazer comédia, como vamos fazer algo mais trágico, mais tétrico, talvez, mais suspense, é uma coisa que impacta os próprios gêneros. Quando você fala assim, só a questão do beijo, do sexo, talvez não é só isso. Como impactar daqui em diante se eu não tenho como montar cenas de suspense, se eu não tenho aglomerações, inclusive, talvez para suspense seja algo muito bom. Porque com certeza, como são poucos personagens, com certeza será possível ter mais suspense. Mas assim, comédia, dramas, especialmente os dramas, no caso, isso impacta muito, ainda mais uma novela das 9, no caso, uma novela das até uma novela das 6 em alguns casos. Eu vi que a Magali perguntou aqui, Cris, ela tinha comentado sobre a Eta Mundo Bom. Ela perguntou se ela foi Isso. esticada. Até onde eu me lembre, salvo engano, ela foi esticada sim. Se eu não me engano, a novela posterior, eu só estou me lembrando se não era Novo Mundo, porque ela estreou em 2016. Foi a novela que antecedeu Novo Mundo. Eu não estou me lembrando aqui de cabeça. Vou daqui a pouco pedir para alguém me soprar também, porque eu estou procurando por aqui para ver a novela posterior. E é interessante porque, assim, ela foi espichada, outras novelas do Valcir Carrasco, pelo resultado, também foram espichadas. Ela chegou a ter 227, se eu não me engano. Acho que estava prevista para Uhum, ter 185 e foi espichada em quase 40 capítulos, pouco mais de 40 capítulos. Então é interessante observar isso agora na reprise, muito. porque a reprise está com os números altíssimos. Então, enquanto Fina Estampa vem de um contexto, Eta Mundo Bom vem qual contexto? O começo da crise. O começo Uhum, da crise, aquela coisa que foi no ano em que aconteceu o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, uhum, e é interessante perceber que era assim, aquele momento em que o dólar estava subindo, o euro estava subindo, as pessoas já não tinham tantas certezas quanto as políticas econômicas, uhum, sociais do governo, no caso, pegou o final do segundo governo, da Dilma, inclusive, e aquelas uhum. características de como lidar com esse momento, com uma novela que podia não ser solar, mas ela era, assim, o estilo de Alma Gêmea, Chocolate com Pimenta, então o público já havia identificado. A gente, às vezes, olha Eta Mundo Bom e você fala, nossa, parece que eu já vi no sentido da câmera, no sentido da fotografia, no sentido até da trilha sonora. Parece que eu já vi isso antes. E já viu sim, o déjà vu é corretíssimo. O déjà vu é correto. Sim. E é uma obra leve. Tem aquela coisa do vilão de desenho animado, que a Flávia Alessandra parece que se especializou no horário das 6. Ama a Flávia, ela fez uma vilã loira. Aquelas vilãs loiras, poderosas, assim, que são É, muito más, que não são ateias, inclusive. É engraçadíssimo pro Valcírio, elas sempre são ateias, inclusive, não acredito. Elas não têm é, namorados. Como diria minha avó, sim. elas têm amantes. Elas têm uma coisa sexual que pulsa nelas, assim, muito É, forte, é muito engraçado. E tá então, chegando a 23, 24 pontos no Vale a Pena Ver de Novo, superando a própria nossa. reprise das 6 da tarde e a Malhação. Uhum. Ó, a Lídice pergunta aqui: você não acha que o papel de uma novela poderia ser, de uma novela hoje, seria o de ser solar, uma história também mais agregadora, porque as pessoas estão vivendo dias mais tensos por causa do vírus, etc., política? Com certeza, eu digo assim, o público já não aguenta mais sair do JN, quando eu falo JN, gente, é Jornal Nacional, não aguenta mais sair do JN e falar, e agora? O que vem às 9 da noite? E Precisa dar pensar se vai uma. ser o Mundo Cão. É interessante porque Amor de Mãe começou com isso. Amor de Mãe começou com essa coisa de vamos problematizar o Brasil com uma novela,
Isso foi muito interessante, com questões até ambientais que a novela trouxe, e ela teve que dar uma baixada com relação a essas temáticas, porque o público falou assim, preferimos o dramão da Regina Casé, que horas ela volta, só que agora reeditada na novela das 9, É. buscando o seu Domênico, que é o Chai Suede, buscando o seu Domênico, e que agora vai voltar no próximo ano com essa toada de mães lutando pelos seus filhos, mães em busca de seus filhos, que é um melodrama quase, é uma das fontes É mais um dos principais arquétipos, né? do melodrama. A mãe que procura Melodrama. pelo filho sequestrado, ela vem do conto maravilhoso russo, ela vem do Uhum. folclore russo. Então, quando você fala mais solar, eu digo que até deva ser um desafio, Lídice, pro pessoal da Globo, porque Amor de Mãe tinha um caráter mais tenso. E veja que engraçado, ela lembra bastante o estilo da Avenida Brasil, só que sem tantos núcleos cômicos, uma coisa mais de reflexão, no caso. É uma novela para pensar e refletir. Isso é muito novo. E pensar como isso vai ser colocado às 9 da noite, porque a novela vinha num crescendo de audiência, Cris. E interessante Uhum. que ela fez uma boa sala de espera para Fina Estampa. Então, Fina Estampa não só manteve, Fina Estampa fez a audiência subir, inclusive. Claro que isso tem muito a ver com a questão das pessoas em casa, Uhum. da própria quarentena, no caso, como assim, dias de chuva. Dias de chuva e dias de frio, contem que a audiência será alta em todos os canais, especialmente a Globo, que é a líder. E na Exatamente. TV aberta. Então, é um momento muito interessante para pensar que outra coisa, não só que Fina Estampa está sendo reexibida, mas também no poder que a TV aberta voltou a ter nesse momento. Do estilo dos comerciais, do estilo das Sim. telenovelas, ela voltou a ter um poder muito forte e arrisco a dizer que o comercial até talvez esteja mais alto do que antes, pela audiência que está tendo. Sim. Totalmente demais, gente, é a história do My Fair Lady. É uma É. adaptação de My Fair Lady e Cinderela. É uma Cinderela urbana feita pela lindíssima Marina Rui Barbosa. Tem mais uma pergunta aqui da Maga Malta. A novela tinha uma função de arrefecer o espectador após o jornal? Com certeza. Com certeza. Porque assim, era aquela. Como a Globo tem a programação sanduíche, então você tem novela, jornal, novela das 7, jornal, novela das 9. Então, como você tem essa estrutura de sanduíche, sempre é fazer o público dar uma acalmada em relação àquilo que ele vai ter de notícias do mundo real. E as pessoas Brilhante. esquecem que nessas horas o melodrama é fantástico. Porque quando É. você sai da realidade e você faz aquilo que a Glória Pérez falou na Salve Jorge, as pessoas devem voar. Eu quero que o público voe. É Ah. realmente o público voar, gente. É pro E público voar. lembrando que o melodrama ganhou força no século XIX através do folhetim, ou seja, o melodrama e a notícia são irmãos quase que gêmeos, E né? lembrando que o melodrama fazia nos jornais, o jornal ser comprado, inclusive. Exato, ou seja, é até uma ferramenta para se forçar as pessoas a ficarem Para informadas. anunciar o suporte, como aconteceu no rádio. Interessante que Eta Mundo Bom, que está passando no Vale a Pena, tem uma novela de rádio dentro da própria história. Então você trata de questões de metalinguagem, de falar do rádio Metalinguagem. e numa reprise. A reprise de Uhum. uma novela com uma novela de rádio dentro dela. E assim, Então, numa época, claro que a gente sabe que a estética que o Valsir quis usar bastante é a do Mazzaropi. É a do uhum, Mazzaropi, não tem nem uhum. como. E sempre são filmes assim, gostosinhos, aquela Não. coisa que você tem o bom que é bom, o mal que é mal. Você não tem tantas problematizações de personagens, assim, dúbios, personagens dúbios. Você tem Uhum. tudo muito bem colocado, como Amor de Mãe começou a fazer, porque agora a Adriana Esteves voltou a ser Carminha, ela atropelou a moça que já voltou a ser Carminha nesse momento, e é interessante ver isso assim, na Avenida Brasil, que antecedeu a reprise da Eta Mundo Bom, ver que vão entrar com Laços de Família, que assim, já foi exibida com grande sucesso no Vale a Pena Ver de Novo, e Uhum. fora isso, 7 da noite, totalmente demais, comentei do My Fair Lady. Quem Sim, resiste a uma história como aquela? E sim. junto com aquilo, o Diabo Veste Prada. Juliana Paz no papel de Miranda Priestley. Ela é praticamente É, a Miranda Priestley. Não é. dá para não resistir. E com uma audiência digna de Horário das 9, Cris. Porque a novela está Uhum. chegando a 30 pontos, que atualmente é a meta do Horário das 9. Com uma 30 pontos é audiência a média. muito maior do que a da Uhum. exibição original, inclusive. Sim, isso é incrível. Deixa eu te perguntar uma coisa também.
Como você acha que funciona assim, esse processo da escolha? Porque isso é uma coisa que, obviamente não só da Rede Globo, mas de todas as exibidoras, de todos os canais, como que eles trabalham essa montagem da grade? É uma coisa que eles ficam já se planejando com que antecedência? Porque, obviamente, como a gente já falou muito aqui, você tem o contexto, né, político, contexto atual das coisas, mas aí você tem um caso como esse, que uma coisa vira completamente, como no caso da pandemia, e aí? Como é que é o planejamento? Normalmente, no caso da Globo, que é aquela coisa Star System Hollywood, Hum, é um planejamento de 1 a até 3 anos. 1 até 3 Então, anos. assim, para efeito de. Quando eu falo de 1 a 3 anos, é mais para efeito de ficção. Para tudo que Tá. vai passar das 6 da tarde, vale a pena ver de novo, inclusive, e Uhum, até as 9 da noite, às 11 no caso, quando havia as novelas das 11. Tava passando Sim Hollywood, inclusive, no lugar, né, da novela das 11, tudo. Vai ter segunda uhum, temporada, inclusive. Chegaram a fazer episódios unitários de Sob Pressão para poder retratar o coronavírus. Então, assim, eu sei que tem coisas que são pontuais. Então, por exemplo, teve algumas vezes nesta década que Valcir Carrasco furou a fila das telenovelas. E deu Especialmente quando ele polêmica. polêmica. Ele furou a É. fila, fez novelas Uhum, das 9, foi o caso de A Dona do Pedaço, por exemplo, com muito uhum, sucesso. Gente, A Dona do Pedaço foi a quarta maior audiência da década, com uma novela solar também, que trazia uma história que lembrava muito a da Vale Tudo, mas especialmente que Vale Tudo e A Dona do Pedaço vem da Mildred Pierce. Totalmente melodrama do cinema, anos 30, 40, gente. Uma mulher no meio da Segunda Guerra Mundial, que, nossa senhora, vai ter que sustentar as filhas de uma delas é má, muito má. Ela odeia a mãe pobre, tem vergonha da mãe pobre, se envolve com o padrasto. E é uhum, interessante pensar que essa grade toda é preparada, Cris, de 1 a 3 anos, com de 1 a aquelas 3 anos. filas. As filas dos autores. Se eventualmente há algum problema quando a entrega do primeiro bloco de capítulos, ou tem que ter correções nos capítulos, ou a novela é arquivada. É isso hoje que a Globo tem feito. A novela manda para um próximo ator, o autor chama para um próximo autor, e até para Uhum, pensar na dinâmica do elenco. Que uhum. elenco vai ser, até para não É, repetir certos atores com certos personagens, inclusive. Então, assim, tem sido de 1 a 3. Com a pandemia atual, tem coisas que a Globo está comentando que vai deixar para 2021, mas muitas ficam. Para mim, essa incerteza vai ficar até anunciarem a vacina, até claro. anunciarem a vacinação. Porque, por exemplo, mesmo que ela tenha estrutura, tem elenco para isso, para poder gravar uma novela como um todo, uma coisa é você gravar um capítulo por dia, para você ter frente, outra coisa é você gravar 3 por semana e ter que exibir sem a possibilidade de mudar. É um perigo. Dá medo. Só de pensar eu já fico nervoso. O SBT e a Record faziam isso. Eles fazem É. isso, de gravar toda pronta. Foi o caso até, se eu não me engano, de Escrava Mãe, por exemplo. Veio Uhum. toda prontinha. Acho que quando estreou, não sei se faltava coisa É, de 15, 20 capítulos. Mas é sim. perigoso, porque você não É um sabe se o público risco. vai se É, adaptar. então. Exato. Por isso que eu digo que eu fico nervoso, porque é um risco enorme, porque é muito comum a gente ver as mudanças, né? Isso no audiovisual serializado, de maneira geral, é tão comum ter o tal do grupo de foco, né? Que é aquele grupo que você exibe, o que você gravou com o vidro espelhado, aquele coisa bem Mad Men, mas isso é uma realidade muito comum das novelas, do audiovisual de maneira geral. E é tão comum a gente ver, não, vamos mudar o curso completamente porque os grupos de foco, ou então Teve as pessoas. problema com personagem, ou, por exemplo, um E ator às vezes teve é que o sair ator. às pressas, uma atriz Exato, ficou ou o ator não grávida. está bem, exatamente a questão do ator e tal. Agora, uma coisa muito interessante, né, também que eu quero trazer é o seguinte, assim, eu não sou um especialista em reality show, mas eu acho difícil falar de teledramaturgia e ignorar o reality show. Não sei se Com certeza, com então, certeza. e eu tava, né? Então, e eu tava vendo, assim, eu acompanhei um pouquinho de alguns programas, tipo MasterChef, esses de culinária, e até esses mesmo The Voice, né? Esses de performance e tal. E eu acho interessante porque o melodrama está sempre presente lá, eles conseguem trazer essas histórias. E eu acho interessante que tem alguns formatos que estão até sendo meio questionados pelo público, de trazer alguém de trazer as pessoas. Parece que a ideia é aumentar o número de personagens, né? Ao invés de criar um star system dentro do reality show, em que a pessoa, não, vou torcer para
tais pessoas, tem esse negócio de repescagem, de trazer a pessoa... Você joga com todos. Você joga com todos. Tanto que é interessante que, mesmo nesse momento, e adotando todas as regras possíveis de distanciamento, os realities continuam. Então é interessante que as novelas foram reprisadas e os realities continuam inéditos. Claro que isso tem a ver com uma demanda de patrocínio, porque a gente sabe muito bem que existem gordos patrocínios por trás do BBB, que existem gordos patrocínios por trás da Fazenda. É uma venda de cota de publicidade muito alta, porque ali é aquela coisa assim, tem um melodrama, pessoal, porque a gente vê muito aquela questão de as pessoas se transformam em personagens para poderem conquistar 1 milhão, 2 milhões de reais. Essa é a base do reality show, né? As pessoas assumindo personagens, né? Essa é a essência do reality show, né? É aquela coisa que às vezes as pessoas falam, a produção tá mandando. Aí você vai ver o pay-per-view, por exemplo, o PPV, você liga e você fala, mas não tem ninguém mandando nada. É o próprio grupo fazendo isso. Isso é muito interessante. E mesmo com a pandemia, você vê assim, o BBB continua no ano que vem, assim, o BBB desse ano aproveitou o timing da pandemia, acho que foi o maior de todos em termos de audiência. Eu também foi, dele se alongar, inclusive, dele ficar se alongando, porque você sabia que, assim, como aquele público entrou muito, muito antes da pandemia, então não havia problema com eles, no caso de, por exemplo, elimina um, elimina outro, para poder continuar com essa narrativa, e até aquela coisa assim, de pensar nisso para os próximos anos, porque é um formato que dura pelo menos 3 meses, no caso, você garante verbas publicitárias para o público, no caso, e até um aumento da audiência, e você poder colocar em outras telas. Você pode estar replicando isso em outras telas, tanto pelo pay-per-view no celular, ou no tablet, no computador, mas também de você pensar em formatos que podem ir especialmente para cada uma dessas telas, que, por exemplo, a Globo já começou a fazer, a Record já também começou a fazer com a Fazenda vai voltar daqui a alguns dias, inclusive, inédita, tudo mais, então é interessante ver que eles estão lutando para gravar Amor Sem Igual, no caso, igualzinho a Globo, com todo assim, com aquelas faixas que eles vão retirar, inclusive, com efeitos especiais, para ter o distanciamento de 1,5 metro, 2 metros, e você vê que o reality continua. O reality continua. Não para. Ele não para. E isso é muito interessante, né? Porque o reality ele tem esse apelo constante, né? Na verdade, eu já vi alguns argumentos falando que se você não parar o BBB, ou o MasterChef, enfim, esses realities muito grandes, se você não puser um final, é que nem uma série dessas que vai se alongando, em que o arco do personagem você só vai empurrando. Vira soap opera. Soap opera. O cara, enquanto o cara não morre, quando o cara morrer, acabou a série, mas vira isso. Você vai ficando por 15 temporadas, não tem problema nenhum. A gente fica aqui assistindo sem nenhum problema. O Cris, gente, comentou aqui uma coisa para quem tá vendo a gente pelo Instagram e mais adiante vai ver pelo YouTube e tudo mais. O Cris comentou uma coisa ótima que é: novela não é soap opera. Soap opera são coisas diferentes. E claro, vocês vão ter isso no curso que eu vou dar para vocês a partir de semana que vem. Ainda há vagas. Aproveitem que ainda há vagas limitadas, corram, porque eu darei para vocês um curso que vai desde os anos 50, passando pelo folhetim de jornal, pelo folhetim do rádio, e indo até a atualidade da pandemia. Então, vão se inscrever no curso de telenovela brasileira, História e Análise, que inclusive sempre agradeço ao INC que confia em mim para poder fazer o curso, ao Cris que estava nessa e na outra live, inclusive, e descobri que ele é suspeito para falar de novela, porque ele ama melodrama, gente. Ele adora o melodrama, porque às vezes você vai falar com um cineasta, como ele fala assim, eu odeio telenovela. Eu detesto os filmes da Globo Filmes. Eu não posso ver essas coisas que eu tenho assim um ataque do coração. E ele fala, eu amo tudo isso. A gente conversa muito sobre isso, né, Léo? Porque não tem como... É o que você fala muito também. Assim, negar o melodrama, ou ter preconceito contra o melodrama, é negar a sua própria gênese, de certa forma, né? É claro, isso não impede que você tenha críticas. A gente não está falando que a gente tem que amar o melodrama. Amar sem criticar, né? A gente fala... Agora, assim, é uma questão de realmente a gente, assim, nós, pelo menos, sejamos bem realistas, nosso contexto de brasileiros que crescemos assistindo novela, e se todos nós, pelo menos que nascemos
a partir dos anos 90, depois dos anos 90, Beto, crescemos assistindo novelas. Chiquititas. Assistindo essas novelas feitas para nossa idade. E você fala até mais, né? Desde a dramaturgia infantil, que era riquíssima, Castelo Rá-Tim-Bum, No Mundo da Lua, né? Toda essa dramaturgia que pautou a nossa criação, né? Sou Então, suspeito com o Castelo porque seria o primeiro tema do meu mestrado. Eu abandonei o Castelo, estou estudando, gente, na PUC, faço mestrado em telenovela. Minha orientadora, se estiver aqui, mando um beijão para ela, Val, uma fofa, gente, da PUC, maravilhosa, Valdenise, uma graça. Eu digo isso porque tem artigo saindo do forno sobre Castelo Rá-Tim-Bum, Cris. legal. Maravilhoso. Você tinha comentado, eu já tô na fila para ler. Já fiz... Tem artigo do Castelo de novela, já também tem alguns assim, que nem a dona do pedaço, tirando os bolos do forno. Eu até digo uma coisa assim muito interessante. O quanto esses programas, no caso do Castelo, foram e são reprisados até hoje. E você vê assim, a repercussão é tão forte no caso do Castelo, que você teve a exposição e um contingente, um público que nunca se imaginou na história de uma exposição. Assim, de algo ligado ao museográfico. Fantástico. E você vê o quanto as pessoas estão ligadas à TV no Brasil. E diga-se de passagem, sempre lotado, a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, por exemplo, sempre lotado, com concorrência, que você tinha dificuldade, tinha que limitar quem entra, quem sai. Um sucesso, não é só uma exposição jogada lá, não, um sucesso. De jeito nenhum. E assim, o público pagava o ingresso, não importava que fosse 10, 15, 20 reais, pagava para ver, para ter a ideia da experiência. As pessoas teriam experiência com aquilo que elas sempre quiseram tocar, que era o castelo. Nunca deu para tocar o castelo, agora elas podem tocar o castelo, cheirar o castelo, comer o castelo. Entrar na entrada com o porteiro. Tirar uma foto, fazer selfie com o porteiro. Inclusive era problemático, porque fazia tanta fila para tirar selfie com o porteiro que formava uma fila lá fora. Imensa. Isso para ver... Diga. Eu não, só ia falar que eu estudava numa escola quando eu era criança, cujo o castelo onde tinha aquelas cenas da abertura, né? O castelo, então, na dramaturgia, o castelo de verdade era filmado praticamente do lado da escola. Então a gente passava todo dia. Então você imagina se as crianças que assistiam Castelo Rá-Tim-Bum do lado, isso é lá na cidade de Jardim, tá? Deve existir ainda. Para quem está em São Paulo, né? Você passava todo dia por aquele castelo e você fala, meu Deus, eu lembro que para mim era aquilo. É o Castelo Rá-Tim-Bum, mas eu vejo na televisão e eu não... Ele existe, ele é real, meu Deus. Ele é real, E obviamente era um castelo de verdade, da época dos Barões de Café, então não era uma coisa que eu podia tocar, entrar no terreno, ia entrar e chegar lá e o Nino ia me receber, né? Mas era uma coisa que minha mãe ia me buscar na escola e eu tava lá olhando o castelo e todas as crianças. Mas é interessante você falar isso do castelo, Cris, porque assim... Quando eu estava montando o artigo, eu lembro que uma coisa que me chamava muito a atenção, o castelo ficava, quando eles construíram o audiovisual todo do castelo, ele fica no meio da cidade. E você pensa que ele está na cidade de Jardim, é um respiro dentro de bairros que tem muitos edifícios comerciais, muitas casas ali próximas, o pessoal que mora, por exemplo, o Morumbi é enorme, o pessoal que mora no Real Parque, o pessoal que mora no Jardim Guedala, o pessoal que mora próximo daqueles locais que você tem muitos condomínios de casa. Então, é você sair desse ambiente e pensar o castelo de verdade, no meio da cidade de São Paulo. E o quanto o castelo foi reprisado. Igual o Chaves, gente. Quanto ele foi reprisado, não era preciso ter novos. A cultura tinha material de pelo menos 3 anos e todos unitários. Quando eu comentei da diferença da soap opera para a diferença da novela, depois quem viu e fizer o curso, eu juro que darei mais detalhes. Comentarei de onde vem a soap opera. A soap opera, só vou dar um spoiler, soap opera vem de navio. Soap opera vem de histórias de navio. Mas eu falarei disso só no curso para vocês. A novela não. A novela vem do folhetim, do jornal, do rádio, passou para a TV depois com o pessoal que tinha experiência em teatro. A novela já começa pronta. Como assim, meu Deus do céu? O pessoal pode perguntar, como assim já começa pronta? Você tem uma espera do público, de saber o que o público pode achar, mas você já coloca assim, digamos que eu vou escrever novela e falo, vou lá na Globo, olha, eu tô com uma novela aqui, ela vai ter 180 capítulos,
Pode ser que tenha que tirar, o caso é sempre nunca tirar, é ter que estender. Aconteceu, se eu não me engano, na Avenida Brasil, ela foi estendida em uma semana. A gente nem percebeu muita barriga e tudo, porque é pouquinho tempo. E assim, a Globo passou por novelas na década que foram cortadas. Babilônia foi cortada em 30 capítulos, se eu não me engano, e Em Família também, do Manuel Carlos. E é interessante porque elas deram espaço depois para novelas também com aspecto mais solar, como a Alice tinha perguntado, e todas as novelas que estão sendo reprisadas têm esse caráter mais solar. Novo Mundo podia não ter esse caráter. Eu falei muito pouco, Cris de Novo Mundo. Novo Mundo tem um caráter mais lúdico. E era uma trama com diálogos muito que traziam muito dubiedade dos personagens, eram diálogos muito elaborados. Eu não sei se isso pode ter afugentado o público, mas eu lembro de uma coisa. A novela, quando passou, gente, em 2017, ela teve uma audiência de 24 pontos na média geral, o que equivale, mais ou menos, a uns 70 mil espectadores. 70 mil vezes 20 dá mais ou menos 1.400.000 em São Paulo. Vocês tinham mais ou menos uns 2 milhões de espectadores só em São Paulo, só na cidade de São Paulo. Só em São Paulo. Vocês imaginem isso no Rio, nas outras capitais. E uma outra coisa, a TV aberta é muito forte no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste. É muito forte. Por questões de sinal, não chega, só tem parabólica. E assim, e o pessoal que vê a telenovela pela TV a cabo. Porque as contas que aparecem de Ibope todos os dias são contas que têm a ver com a TV aberta, não com as outras plataformas. Então, vocês imaginem que esse número, gente, é muito maior. Você ter 2 milhões de espectadores só em São Paulo. É um sexto da população de São Paulo. Nenhuma série chega a ter, assim, chegar até chega, mas para todo o país. Caso dos Estados Unidos. Em todo o país você tem 2 milhões de espectadores. Você pensar que isso acontece numa única cidade, e que então no final de tudo você tem 20, 25 milhões de espectadores no país, em todo o país, é um número muito grande. Muito, muito grande. E você imaginar que ela estava dando 19 pontos. Gente, 19 pontos hoje em dia equivaleria quase a 22 daquela época. 21, 22. Então, ela praticamente chegou à audiência que ela tinha. Muitas pessoas em crítica de TV falavam, nossa, a novela está indo mal. Eu digo o contrário, não está indo mal, não. Ao contrário. Sem falar de Totalmente Demais, que como eu já comentei, tinha toda aquela coisa de, assim, tá com uma audiência muito maior que a da exibição original, muito maior. Uma audiência, assim, 20%, 25% maior que a da exibição original, e você fala, tem 25, 30 milhões de pessoas que vêm Totalmente Demais todo dia. Fim Estampa, 40 milhões de espectadores todo dia na TV aberta, gente. Que dirá na TV a cabo, que dirá no celular, porque quando eu voltava às vezes de ônibus da Paulista, ou no Mackenzie, onde dou aula, vi o pessoal com o celularzinho, vendo a novela, dentro do ônibus. Tanto é que as plataformas, quando elas estão entrando no mercado, de olho nesse mercado, elas sabem muito bem desses números, e por isso que no mundo das plataformas eles usam alguns termos do tipo criar um elevated soap opera, né? Elevated melodrama, ou tem o intellectual melodrama, o elevated soap opera, tem esses terminhos assim, que basicamente eles significam nós vamos fazer um melodrama de um nível um pouco mais elevado, que é uma coisa bem controversa. Mais Machado de Assis e o melodrama mais Valcir Carrasco. Com todo respeito, gente, eu falo isso do Valcir, mas é porque o Valcir, ele fala com o povo. Ele é popular, ele fala muito com o povo. E você ter um roteirista que faça isso é difícil, é muito difícil. Porque as pessoas acham que você tem que ser, nossa, eu tenho que fazer uma coisa muito José de Alencar. Não precisa de vez em quando, porque às vezes não é esse público que vai ser alcançado. Então, não é de jeito nenhum, gente, para quem está vendo, não é para ofender ninguém ou o público, mas assim, às vezes atinge a classe A, às vezes atinge a classe C, às vezes consegue atingir os dois, e quando isso acontece é um milagre. Porque você fala, meu Deus, você conseguir atingir pessoas de classes sociais, gostos diferentes, práticas, comportamentos diferentes. Isso é fantástico. Que vai ser o elevated melodrama. Vamos fazer o elevated melodrama e o popular melodrama, Cris. Bora! Olha, a gente está com o nosso tempo
começando a se esgotar. Então, você não falou só a data do seu curso, quando que ele começa? Verdade, peço desculpa. O curso começa, gente, dia 12 de setembro, próximo sábado. As nossas aulas serão todas online, atendendo o isolamento social, hashtag fica em casa, certo? E elas vão acontecer das 10 da manhã à 1 da tarde por 8 sábados. Então serão 8 sábados muito gostosos para ver não só a história, mas para analisar a telenovela, para compreender toda a estrutura de produção de uma telenovela, que às vezes são conhecimentos que às vezes muitos roteiristas não têm. Às vezes muitos roteiristas não encontram isso em outros cursos, então é algo inédito no sentido assim, do Instituto de Cinema tá abordando isso, no sentido de pensar não só em escrever, isso é muito importante, mas em analisar, em reconhecer esse formato, saber as suas características completas, e não só falar, não, vou escrever, não, às vezes isso não é só, pode faltar alguma outra coisa. Então, começa dia 12, 10 da manhã, estarei junto com vocês, e como eu já falei, começando lá, estarei com a mesma camiseta que eu estava na outra live, das vilãs, e se vocês forem bonzinhos, vamos fazer um sorteio, né, gente? Imagina isso. Formou curso semana que vem, bora fazer um sorteio de uma camiseta como essa, das vilãs? Bora, gente. Então vamos lá, venham para a gente poder começar. Tem vagas ainda, aproveitem isso. As vagas são limitadas, ainda tem vagas para poder começar com o curso. Excelente. Nossa, parece ser um curso sensacional. Que bom. Começa semana que vem, então, já. Isso Semana que vem, já começa semana que vem. não pode perder. Eu acho muito legal isso que você falou. Eu acho que o INC também está fazendo um trabalho muito bom de estar trazendo esses cursos que, infelizmente, como a gente já falou muitas vezes, né, Leandro, o melodrama ou tem esse preconceito, ou acho que tem uma falta de entendimento, né? Não só a gente fala de teledramaturgia, a gente fala de soap opera, a gente fala de folhetim, mas o melodrama, assim, de maneira generalizando isso tudo, o melodrama é um gênero tão importante e como você sempre fala, a base do audiovisual americano que é tão consumido, É melodrama. por exemplo, da televisão inglesa, como o próprio Game of Thrones, né? Muito da dramaturgia europeia assim, não é nem um elevated melodrama, um intellectual melodrama. Inclusive, diga-se de passagem, para quem não sabe, o próprio Mad Men, que é tido como um produto de altíssimo nível, ele tem o status de intellectual melodrama intelectual. Por quê? Porque ele usa os arquétipos do melodrama. Que dirá The Good Wife. Que dirá The Good Wife, né? The Good Wife é novelão. Revenge é novelão. Tem tantos. E This Is Us. E pegam os arquétipos e fazem híbridos com outros gêneros, né? Isso que é legal. Assim, eu acho que uma coisa que eu até... O autor hoje em dia, não só concluir, Imagina! Possibilidade, né, de pegar vários gêneros e casar esses gêneros e fazer virar híbridos. Fazer virar híbridos. Que é uma coisa que, assim, aqui no Brasil não tem tanto, porque meio que você determinou que cada horário... O Globo fez muito isso. Você determinou que cada horário vai ter. Record tentou trazer até novelas policiais. Isso foi muito interessante, porque você não tinha esse métier na Globo. A Record construiu esse métier tanto com as novelas policiais como com novelas bíblicas. São outros gêneros, no caso, dentro do gênero, são subgêneros do melodrama. E é interessante dizer uma coisa, quando eu comentei do SBT sobre as reprises tanto de mexicanas quanto de novelas brasileiras, sejam inéditas ou regravações de novelas assim, é muito interessante, tem que lembrar de uma coisa que os mexicanos também têm reprises. Só que é interessante lembrar que o mexicano vive de remake. Porque o público já foi testado com aquela novela, 10 anos depois você pode fazer outro igualzinho com remake, mudar o título, um pouquinho do jeito da trama, mas ele já reconhece aquela estrutura. É algo que não acontece tanto aqui no Brasil. Tem remake de novela das 6, mas um ou outro, não é uma coisa que você fala, sempre está havendo remake. Houve notícia comentando que Pantanal seria, isso foi uma especulação, é claro, mas que Pantanal seria gravada talvez para o próximo ano. Foi uma especulação que comentaram pela Globo, porque a Globo já tem os direitos e tudo mais, e poderia fazer. Então, com certeza, é uma questão a se pensar, porque não é reprise, mas pisa um pouquinho nela. De você reconhecer aquilo, de você lembrar da obra original, no caso. E de ver como o Brasil faz de um jeito, que seria sempre novelas inéditas, e como o México faz de outro, porque são os dois grandes paradigmas da telenovela, Brasil e México. Tem o paradigma argentino, que é outra história. Tem o paradigma colombiano,
que se ergueu com Betty a Feia. Amo Betty a Feia, adoro Betty a Que Feia. foi até exportado para os Estados Unidos com muito sucesso, inclusive. Né? E assim, com outras regravações da Betty a Feia, né? Betty a Feia em É, Nova York, Ugly Betty, então, A Feia Mais Bela, que era sim. a regravação mexicana, que o SBT exibiu, inclusive. E você verificar, assim, como essas coisas só mostram o quê? Mesmo que você reprise, o olhar tem que ser outro. É, Então, nós estamos num outro contexto da reprise, que é a pandemia. E cada uma daquelas novelas estava em outro. Então, Fina Estampa, com o comecinho do primeiro governo da Dilma, aquela coisa de um uhum, Brasil feliz, de um Brasil que vai para frente. Teria um pouco dessa é, ideia, inclusive. sim. Totalmente demais com aquela ideia que tinha da Cinderela para acalmar os ânimos, daquele comecinho da época do impeachment, É, inclusive. E a novela das nove, a novela das seis Novo Mundo, com aquela coisa lúdica, em meio ao governo do Temer que já havia começado, nesse caso. Eta Mundo uhum, Bom nem se fala, porque assim como Totalmente Demais, eles estão quase que na mesma época da época do impeachment. Em todos esses momentos, todas essas novelas mais solares levantam o público e dão audiência. É incrível. incrível. Léo, a gente vai ser cortado aqui, então, por causa do limite do Instagram. Então, eu quero te agradecer muito pelo convite mais uma vez e pela live. Acho que mais um papo muito legal, que também renderia mais umas 3 ou 4 Horas, horas falando, horas. horas. Então, muito obrigado. Parabéns pelo curso. Muita sorte semana que vem. Espero a turma com certeza vai ser um curso maravilhoso, vai todo mundo adorar. E obrigado por quem esteve, quem colaborou, quem assistiu. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer muito a você, a atenção, ao carinho, ao pessoal do Instituto de Cinema, que eu amo de paixão, todos vocês. Bora pro curso semana que vem, gente. Bora saber muito mais de telenovela. Um beijão para todos vocês, viu? Excelente semana para próximo sábado estarmos juntos. Perfeito, gente? Isso aí. Agora, não sei se você já cortou ou não, mas Ah, mas vocês estão vendo, gente, como que é fazer ao vivo? É uma coisa maravilhosa. Como que é uma fazer ao coisa, vivo? esse Igual negócio na do época do Zoom, rádio. eu não sei o horário. Eu não sei. Ah, aqui ele tá ao vivo, então. Enquanto não corta, eu até sem querer mandei umas carinhas aqui. Não, mas eu também agradeço muito ao Teve pessoal. uma coisinha que a Lid citou, parecendo aquela hora da cartinha, igual na Xuxa, né? Hora da É, cartinha, pega a cartinha é. assim. A Lid se comentou do De Ouro Verde, que é novela portuguesa, que é outra. Uhum. A Band trouxe já novelas portuguesas antes e está trazendo agora. É engraçado que não teve resposta de público. E assim, a resposta de público dessas novelas na Europa e na África, porque tem Moçambique e Angola como mercados, não pode esquecer nunca disso, foi Uhum. fantástica. Tem uma resposta de público maravilhosa. Interessante, Maravilhosa. hein? Aliás, é um local que tem produções audiovisuais melodramáticas espetaculares. É. Isso é uma coisa que pouco se discute também, né? Não sei se a gente não vai ser cortado, mas enfim, enquanto a gente não for, a gente vai falar. Sobre os outros países, né, que se passam as novelas. Os países africanos. Assim, falando mais até dos países africanos, é muito interessante porque isso é um pouco ignorado pelo grande público. Nigéria tem um parque audiovisual fantástico que lembra Ah, bom, muito o parque. Nigéria é um. Nigéria tem um Daí, complexo audiovisual Nigéria é um bom. fantástico. Nigéria é o terceiro maior mercado audiovisual do mundo, na verdade, em termos de quantidade de produções. Pouca gente sabe disso, pouquíssima gente Pouquíssima sabe. gente E é com o público ignorado. deles, com o público do próprio É, país, inclusive. O público do próprio é, país. é. É incrível, é incrível. E Sabendo. fora eles, assim, Angola e Moçambique, Rogério, cara. que tem tido uma coisa muito forte com a TVI, com a SIC de lá da África, no caso. E os Emirados, que fazem novelas parecidas com as turcas, sem beijo e sem sexo. Incrível. É isso aí, Leandro. Agora temos que ir mesmo, que a produção tá falando, olha, vocês estão cortando o caminho no próximo aqui. Beijão, muito obrigado. Um beijão. Eu que agradeço, Cris. Obrigado mais uma vez. Obrigado ao pessoal do Instituto, a Júlia, ao Lucas. Muito obrigado por Obrigado, mais Júlia. essa live com vocês. Sábado, bora curso, gente. Bora curso. Tchau, tchau, gente. Tchau!